quero Boa pedir noite aí a todos. Quero pedir para os irmãos desligar o microfone, desligar aí a câmera. Vai ficar só o Anderson agora trazer a palavra para nós. Amém? Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a todos. É uma alegria imensa, mais uma vez, poder partilhar a santa palavra de Deus, aonde o Senhor vem nessa noite, mais uma vez, através da tua palavra, revelar para nós aquilo que é da tua vontade. Hoje nós estamos encerrando esse ciclo de aprofundamento, né, dos dons, aonde esse último tema que nós vamos partilhar nessa noite, ele vem fechar todo esse ciclo e tudo aquilo que Deus foi falando conosco através da palavra, através da reflexão, através daquilo que Ele quis nos revelar, através do teu amor e da tua graça sobre cada um de nós. Para mim é uma alegria muito grande poder sempre ter a oportunidade de falar aquilo que eu tenho experimentado da parte do Senhor, aonde nós, a cada tempo, é um tempo oportuno, de nós podemos, pela graça de Deus, absolver e nós possamos experimentar esse amor que através dessa graça, através da palavra de Deus, vem nos fortalecer para esse caminho a qual o Senhor nos preparou, esse plano de salvação para nós. Então, o tema proposto para nós nessa noite, onde fecha esse aprofundamento, que é a vida de oração pessoal. Quando nós falamos de vida de oração, nos remete o quê? Essa intimidade com o Senhor. Mas, quando nós falamos de oração pessoal, é onde, ao longo da nossa caminhada, nós possamos adquirir, a cada experiência, essa intimidade pessoal com o Senhor. Tem um texto na Sagrada Escritura, onde nós iremos, através desse texto, entender que quando nós temos essa intimidade com o Senhor, Deus nos revela aquilo que é a tua vontade. Se você está com a tua palavra, pega comigo Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7. É apenas 2 versículos, aonde nós iremos tirar a mensagem que o Senhor quer nos falar nessa noite. Anderson. Oi. Você está com a câmera desligada? Eu não estou vendo o irmão ali, só estou vendo a Maria. Não, aí, agora sim. Mas o mais importante não é eu, o mais importante é a palavra a qual eu vim trazer nessa noite. É a palavra, amém? Isso mesmo. Amém. Amém. Então, Ô, glória. Então pega com nós aí, comigo aí. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. A palavra de Deus vai nos dizer assim: não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graça. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Isso é muito interessante, esse tema, a qual nós, servos de grupo de oração, é um tema oportuno. Por quê? Porque nós sempre temos que estar em sintonia com o Senhor. Por isso que, quando nós falamos de vida de oração pessoal, é quando nós olhamos para dentro de nós e fazemos por um instante uma reflexão, como tem sido a minha vida de oração com o Senhor, como tem sido a minha vida de intimidade com o Senhor.
O profeta Isaías vai nos dizer no capítulo 48, 17 e 18, ele diz assim: sou eu, o Senhor teu Deus, que te dá lições salutares, que te conduz pelo caminho que deves seguir. Ah, se tiveres sido atento às minhas ordens. Então, Deus está falando para mim e para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Sou eu, o Senhor teu Deus. Eu direciono o caminho a qual você deve seguir. Isso quer dizer que nós precisamos se colocar diante da presença do Senhor para ouvir aquilo que Ele tem a nos revelar. Como será possível estar atento às ordens do Senhor, ouvir suas lições, exercitar os seus carismas, se não tem um momento do meu dia para isso? Daí a importância da oração pessoal. A oração pessoal é um momento em que você tem intimidade com o Senhor. E na intimidade você tira do coração dele as respostas para o seu coração. Como tirar essas respostas? No exercício dos carismas. Toda oração é um encontro do homem com Deus. Oração, ela não é meditação, a sós consigo, mas da criatura sozinho com os seus pensamentos. Não, mas com a comunhão. Na solidão, o orante tem em uma companhia Deus. Esse encontro pessoal com o Senhor nos faz caminhar rumo à santidade. Para que nós possamos orar, é necessárias 3 virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. Quanto mais se contempla a criatura ao Deus, seu Criador, a fé, quanto mais dele se enamora e crê, é a esperança, mas a necessidade se sente de dar-se a ele com generosidade. Isso significa a caridade. Por isso que o Senhor, ele lá no início da Bíblia, ele já nos exorta. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus vai dizer assim: anda na minha presença e ser perfeito. Está dizendo assim, olha, você precisa ter comunhão comigo, para que através da comunhão comigo você possa ter uma vida de retidão, uma vida correta, uma vida a qual, quando nós se colocamos na presença de Deus, ficar com Ele durante um tempo é relativamente fácil, né? Porque Deus, Ele não nos pede tempo, Ele nos pede fidelidade. Às vezes as pessoas, elas acham assim, não, eu vou ficar 2 horas ajoelhado. Isso não quer dizer que você esteja na presença de Deus. Por quê? Porque às vezes o seu pensamento está longe dessa intimidade. O difícil é você se colocar necessário nos momentos difíceis, nos momentos onde você não tem vontade de rezar, quando você não tem vontade de orar. Isso que é difícil. Não se dizer que é somente se colocar na presença de Deus. Santa Teresa d'Ávila vai nos dizer assim: ouvemos de nos recolher ao mais íntimo da alma, até no meio das ocupações cotidianas. A recordação de que tenho tal hóspede dentro de mim, que é o Espírito Santo, e o grande proveito, mesmo que dure só um instante. A oração pessoal não é só para os enclausurados, para as pessoas consagradas, mas para nós que temos o dia corrido, complicado. Paramos nós, nos dias, para tanta coisa, para conversar com um amigo, para contar uma piada, às vezes de mau gosto, etc. Por que não podemos parar para conversar com Deus, o grande hóspede? Isso significa, meu irmão, minha irmã, nós temos também com Deus um tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? É quando nós reservamos esse tempo para Deus. Por mais mínimo que seja, mas nós precisamos ter essa qualidade. Existem alguns exercícios que nos ajudam a exercitar a vida de oração, a oração pessoal. São passos para que nós podemos conseguir a partilhar e a caminhar nessa intimidade com o Senhor.
Primeira coisa que nós temos que entender, nós precisamos ter um local adequado para termos esse tempo oportuno com Deus, esse tempo precioso com Deus. Às vezes, meu irmão, não quer dizer que você não pode estar andando na rua, andando na praça, você não pode estar em oração. Sim, podemos, mas nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor, essa oração pessoal. Essa oração pessoal requer um lugar apropriado, um lugar que esteja um silêncio, um lugar onde você possa se derramar verdadeiramente na presença do Senhor. Eu procuro sempre estar assim num lugar, tem um lugar na minha casa que eu chamo de lugar consagrado, que é um espaço da minha casa onde eu consagrei para que eu pudesse ter os momentos de oração, os momentos de intimidade com o Senhor. Eu procuro estar, sempre que eu estou andando, estou trabalhando, como Santa Teresa vai dizer, que o tempo ele é oportuno, mesmo para nós, porque às vezes a pessoa pensa que ter intimidade com Deus é só para a pessoa que é freira, que é padre, que é consagrado, que é um enclausurado. Não, é para todos nós, mesmo nos nossos dias corridos, complicados. Nós temos que ter esse tempo para Deus. Se nós formos analisar, se nós formos pagar a Deus o nosso dízimo do nosso tempo, nós teríamos que dar para Deus, no mínimo, 2h40, que seria 10% das 24 horas que Deus nos dá. Mas Deus, como eu disse, Ele não nos pede tempo, Ele nos pede fidelidade. Então, se nós podemos reservar para o Senhor, que seja 10 minutos por dia, mas que esse 10 minutos seja um tempo de intimidade, um tempo frutuoso, que é quando nós se desligamos de tudo para poder orar com o Senhor. Então, os passos para a oração pessoal significa o quê? Um local, o silêncio, o arrependimento, a entrega, pedir ao Espírito Santo, louvar a Deus, agradecer a Deus, fazer os pedidos que está no nosso coração, ter um momento da leitura da palavra e, principalmente, um tempo de escuta. Isso é o principal. Porque, às vezes, nós falamos tanto com Deus e esquecemos de ouvir. E, muitas vezes, meu irmão, o segredo, o mandamento da oração é você fazer uma oração simples para Deus. E, principalmente, uma oração espontânea. Deus é de suma inteligência. Então, muitas vezes, as pessoas querem orar para Deus, nessa vida de oração pessoal, ela quer falar com Deus intelectualmente. Deus não está nem aí com isso. Deus ouve os simples e os humildes. A oração do humilde é aquela que chega ao coração de Deus. É a oração que nós fazemos para Deus, é a oração sincera. É nós se colocar diante de Deus e ser sincero na nossa oração. E sempre inspirado pela palavra de Deus. Sempre quando nós estamos em oração, sempre pegamos um salmo, pegamos um versículo da Bíblia. Isso tem que ser o início, né? Para dar vazão à nossa oração. Porque as pessoas, às vezes, pegam a Bíblia e quer ler a Bíblia inteira. Isso não é oração pessoal. Isso é leitura da palavra. A oração pessoal é quando esse versículo bíblico, ele é só a introdução para que nós possamos, a partir dessa introdução, através da palavra de Deus, silenciar para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra. E sempre que nós estamos orando, devemos sempre pedir ao Espírito Santo que nos oriente, nos direcione aquilo que nós precisamos orar, aquilo que nós precisamos ouvir de Deus. Por isso que no começo, quando eu disse assim, não vos inquieteis com nada, em toda circunstância, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, súplica e ação de graça. Porque muitas vezes nós vamos orar e nós não nos esvaziamos de nós mesmos para poder deixar que o Espírito preencha nós nesse momento de oração. Às vezes as preocupações tomam conta da nossa mente e nós não conseguimos
mediante oração, apresentar a Deus aquilo que é necessário, aquilo que Deus precisa ouvir de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, as orações, elas precisam ser saboreadas, elas precisam ser colocadas diante de Deus. Eu, sempre que eu vou orar, sempre que eu vou me colocar em oração, existe um segredo para que nós possamos, através da oração, seja a nossa oração mais eficaz. E qual é esse segredo? É muito simples. Qual é o segredo da oração frutuosa? Qual é o segredo da oração eficaz? Disciplina. Se nós não temos disciplina para orar, muitas vezes nós perdemos tanto tempo e esse tempo não é um tempo frutuoso. Nós precisamos de 3 pontos para que a nossa oração possa atingir o céu. Primeiro ponto, disciplina. Segundo ponto, silêncio. Terceiro ponto, escuta. Esses 3 pilares são o segredo da oração. Por que eu falo nisso? Porque quando nós nos colocamos para orar, para que nós possamos ter essa intimidade com Deus, nós precisamos ter disciplina. E o que é disciplina? É a gente ter todo dia, no mesmo horário, se possível, mas um tempo frutuoso com o Senhor. Segundo, o silêncio. Por quê? Porque às vezes nós oramos e não silenciamos o coração para poder escutar. Esse tempo na história da salvação, em que o Espírito derrama sobre os seus filhos, sem limites, os seus dons, sua força e sua graça sobrenatural. Graça sobrenatural significa aquilo que está além da nossa capacidade humana. É uma graça que sobrepõe a nossa humanidade. E nós, de tempo, neste tempo é um tempo especial. É necessário que estejamos juntos com a igreja, sermos igreja e família, ouvindo a sua palavra e pondo os dons a serviço. A oração é uma das principais formas de desenvolver a intimidade com o Senhor. A oração do justo é poderosa, eficaz e principal arma daquele que crê. O segredo da oração, eu sempre falo isso e não canso de falar isso. Todas as vezes que eu vou orar para determinada situação, e muitas vezes situações delicadas, situações que eu preciso mesmo me colocar em oração na presença de Deus mesmo, eu vou orar de madrugada. Você não tem noção do poder da oração da madrugada. A oração da madrugada, ela é feita durante esse período. É um sinal de dependência da pessoa em relação a Deus. A madrugada é a parte do dia. Nós estamos falando no sentido das 24 horas, onde normalmente as pessoas estão dormindo. E por isso, quem reserva a sua madrugada para orar, demonstra que tem fome e sede de Deus. A oração é a chave da vitória de Deus em nossa vida. Faça a experiência. Por isso que eu sempre, quando eu vou orar, com a situação delicada, uma graça que eu estou necessitando muito, eu oro de madrugada, mas no silêncio. O segredo da vitória da oração é o silêncio. Porque às vezes as pessoas, ela quer que todo mundo saiba que ela faz oração de madrugada. Ninguém precisa saber, somente Deus. Então, no silêncio do seu coração, o que eu faço? Muitas vezes eu pego, vou dormir normal, ponho minha filha para dormir, a minha esposa dormir, eu ponho o celular para despertar, eu pego, só ponho um toque, levanto, desço a escada, vou lá, preparo o ambiente, preparo o local, ponho lá a minha Bíblia, a minha vela, o meu crucifixo e dobro o meu joelho. Muitas vezes não preciso falar muito a Deus. Salmo 138, no versículo 4, vai dizer assim: antes que a palavra chegue aos teus lábios, eu já sei o que vai dizer. Então Deus, ele sabe, no Salmo 138 vai dizer que quando nós deitamos, quando nós levantamos, quando nós pensamos,
em todas aquilo que está no nosso coração, Deus já sabe. Mas Ele quer ouvir de nós aquilo que nós temos necessidade. Então Deus, Ele olha para o nosso coração. Então nós precisamos, meu irmão, minha irmã, a partir dessa noite, nós temos aquilo que eu falei no começo, ter essa disciplina. Padre Pio vai dizer assim, que por maior que seja a nossa ingratidão, o amor de Deus por nós é infinitamente maior. Santo Agostinho vai nos dizer assim, que não tem um mal que Deus não tira um bem maior. Então, se você for falar de tantos os santos que nós poderíamos falar, a maioria deles tinha esse tempo. E se for olhar na Bíblia, todos os momentos que Jesus ia tomar uma decisão crucial, ele se retirava e ia orar de madrugada. E muitas vezes nem avisava os discípulos. Quantas vezes, em alguns relatos bíblicos, vai dizer que eles acordavam e perguntavam, cadê o Senhor? Quando eles olhavam, o Senhor estava no monte orando. Então, nós temos que entender isso, que para que nós possamos ter intimidade com o Senhor, é necessário nós separarmos um tempo oportuno para o Senhor. Eu não sei se estou me vendo aqui, tem algumas obras que eu sou uma pessoa que eu leio muito. Então, em toda a minha vida de servo, de grupo de oração, eu procurei sempre me informar. Eu não sei se vocês estão vendo, mas depois eu mando a foto para vocês. Esse livro é um livro que é de um autor, que é um autor alemão, se eu não me engano, que é Vida Espiritual. Esse livro ele contém vários relatos para que nós possamos ter uma vida espiritual profunda, uma vida espiritual plena, uma vida espiritual frutuosa. Aqui ensina o segredo da vida de oração pessoal. Esse outro livro aqui, que é um livro que eu estou lendo também, que é o Progresso da Vida Espiritual, mas é um livro bem grosso, é um livro de 600 páginas. Eu estou na metade, que eu vou lendo aos poucos, que é muita coisa. Esse livro também, esse santo da igreja, ele vai nos dizer que como nós progredimos na vida espiritual. O que é progredir? É você avançar, é você renunciar àquilo que te escraviza, renunciar àquilo que te impede de ser mais de Deus. Então, esse livro ensina o segredo da progresso da vida espiritual. E esse é o último livro que eu estou lendo, já li, já conheço bem a história dele, eu não sei se vocês já viram, que é um livro muito famoso, que é a Filoteia, que é um livro onde São Francisco de Sales, ele vai nos ensinar o que é a vida devota. O que é vida devota? É a vida interior, aquilo que nós precisamos cultivar na nossa vida espiritual. Por quê? Quando nós cultivamos a vida interior, isso transcende na nossa vida espiritual. Vida espiritual é uma coisa, vida interior é outra coisa. Quando nós cultivamos a vida interior, reflete na nossa vida espiritual, reflete na nossa vida de oração, reflete na nossa vida de oração pessoal. Então, isso eu tenho inúmeras obras aqui que eu gosto de ler, que eu gosto muito de vida de santo. Então, esses são alguns livros que nos ajudam a permanecer nesse caminho de oração, nesse caminho de intimidade com o Senhor. E aqui, São Francisco Sales, em Filoteia, ele vai ensinar o segredo nosso. E São Francisco Sales, ele é um dos de vida interior. Tanto é que a maioria dos santos, eles falam dessa obra, que é uma obra que, sim, para a gente, como servos do grupo de oração, é uma obra muito rica. E também eu queria, assim, falar um pouco, assim, porque nós estamos falando de vida de oração, nós nunca devemos esquecer dos grandes mestres de oração. Para mim, um dos maiores, assim, em termos de oração mesmo, é Santa Teresa d'Ávila. Até usei ela no começo da pregação, porque ela é uma das santas que ela, nos livros dela, nos contos, nos relatos dela, aquela mulher, quando ela se colocava em oração,
quando ela se estava diante do Santíssimo, diante da cruz, ela levitava. Então, as outras freiras, as outras noviças, não conseguiam entender por que aquela mulher, ela levitava quando ela estava orando. Por quê? Por causa do alto grau de oração. E como que nós também, meu irmão, minha irmã, nós estamos falando de vida de oração, mas nós não devemos nunca esquecer que a maior oração, o grau mais elevado de oração é a Santa Missa. Você pode ter todos os dons, mas a comunhão com o Senhor, ela é além dos dons. Porque Santo Tomás de Aquino vai nos dizer assim, que a comunhão com Cristo destrói toda tentação. Então, Santo Tomás vai dizer que quando nós temos essa comunhão, quando nós comungamos o Cristo, destrói toda tentação. E falando de Santa Teresa d'Ávila, existem 3 livros dela, que não é a obra completa dela, mas é os 3 livros também de vida espiritual, que é o livro da vida, onde conta a vida dela, a história dela, como que ela entrou no Carmelo, como que ela seguiu a vida religiosa. Então, é toda uma introdução. Depois, dentro desse livro, ela começa a apontar o 2º livro, que é o Caminho de Perfeição, aonde nós, ao longo do nosso caminho, da nossa vida espiritual, nós vamos renunciando aquilo que é pecado mortal, aquilo que é pecado venial, para nos preparar para ir às moradas, ou castelo interior, que vai dizer que o castelo interior, ela vai dizer que são 7 degraus, 7 moradas. Então, nós precisamos, a cada degrau, é um grau de santidade. Hoje, nós falamos em tempos atuais, não vou dizer que é impossível, mas se nós atingirmos o 3ª morada, o 3º degrau, nós já estamos no céu, porque nós já começamos a contemplar a santidade, porque ela chegou na 7ª morada, por isso que ela é uma santa mística, uma santa que vai além dos nossos tempos atuais, que é uma santa mística, uma santa que tinha um alto grau de santidade. Tem um texto da Sagrada Escritura que sempre que eu estou assim, um pouco frio, vamos dizer assim, eu gosto sempre de ler esse texto, mas não precisa pegar, não. É um texto muito conhecido, mas depois você medita esse texto com mais zelo, que você vai ver a importância desse texto. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse daqui, sempre que eu vou falar de oração, eu gosto de usar esse texto, que para mim também é um grande texto que vai dizer a respeito da oração. Vai dizer assim, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Marca aí, depois você olha com calma. Vai dizer a palavra assim, se meu povo, sobre o qual for invocado o meu nome, se humilhar, se procurar a minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei a sua terra. Está dizendo para mim e para você nessa noite, se meu povo, sobre o qual for invocado o meu nome, quer dizer, se o meu povo se colocar na minha presença para orar, e se humilhar, o que é se humilhar? É você entender que Deus é o Criador, você é criatura. E procurar a minha face para orar. Se colocar diante da presença de Deus. Se humilhar. Se colocar diante da misericórdia do Pai. Renunciar ao seu mau procedimento. O que é o mau procedimento? A preguiça. A fofoca. Aquilo que não agrega valor espiritual. Escutarei do alto do céu e sanarei a sua terra. Está dizendo, eu curarei o seu coração, eu sanarei tudo aquilo que é necessário para a sua vida, eu curarei de tudo aquilo que você precisa mudar. Então o Senhor está dizendo para mim que nós precisamos, a partir dessa noite, entender que nós precisamos. As 2 tentações mais frequentes que ameaça a nossa vida de oração pessoal é a falta de fé e o relaxamento do compromisso, que nos leva ao desânimo. As grandes tentações
para nos tirar da presença de Deus é a falta de fé. É você se colocar em oração para orar para determinada causa e não confiar que Deus pode mudar aquela circunstância. Isso é tentação. Por quê? É você duvidar do poder de Deus, de autoridade de Deus na sua vida. E o relaxamento no compromisso. Hoje eu oro, amanhã não. Hoje eu rezo bem, amanhã não. Vai se relaxando. Quando nós vamos relaxando, nós vamos dando abertura para que o inimigo venha jogar na nossa mente, venha inserir no nosso coração o desânimo, trazer no nosso coração o cansaço físico, o cansaço espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite nós precisamos entender que Deus está conosco todo o tempo. Então, depende de mim e de você, para que nós possamos, a partir dessa noite, entender que, por maior que seja a nossa luta, o amor de Deus é maior por nós. E para que nós possamos entender que nós temos que ter um tempo de qualidade para Deus. Então, se você tem a vida muito corrida, a vida, lógico, nós temos a nossa vida cotidiana, os nossos compromissos, mas nós precisamos, a partir dessa noite, entender. E quero fechar essa reflexão para nós podermos entender que todo esse aprofundamento, nós temos um objetivo só: ter intimidade com o Senhor. Para que nós possamos orar com autoridade e como nós podemos ver os milagres, é somente com vida de oração. Como eu disse no começo, a oração é a chave que abre as portas do céu para a vitória em nosso favor. Então nós temos que entender que a vida de oração, ela é como o alimento espiritual. Nós temos o alimento material, que é as nossas refeições, mas nós precisamos alimentar espiritualmente. Às vezes as pessoas, elas não entendem por que a graça não chegou ainda, porque muitas vezes nós somos relaxados na nossa vida de intimidade com Deus, na nossa vida de oração. Por isso, nessa noite, eu quero louvar e glorificar o nome do Senhor, por esse tempo oportuno que Ele nos permitiu nessa noite, para que nós possamos, mais uma vez, refletir aquilo que é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Que o Senhor, nessa noite, venha derramar sobre mim e você, sobre cada um de nós, essa graça sobrenatural, essa graça que transcende a nossa humanidade, essa graça que vai além da nossa capacidade humana. Que o Senhor possa derramar em nós, mais uma vez nessa noite, uma porção dobrada do Espírito Santo, para que o Espírito Santo seja a força que nos impulsiona e nos dê toda a sabedoria necessária, para que nós possamos, a partir dessa noite, se colocar verdadeiramente na presença de Deus, que nós possamos andar na presença do Senhor, que nós possamos ser perfeitos naquilo que é a vontade dele sobre nós. Pai amado, Pai querido, Pai santíssimo, Pai de amor e misericórdia, queremos, Senhor, nessa noite te pedir mais uma vez, que o Senhor derrame sobre nós toda a graça, toda a bênção, sobre cada filho teu, filha tua, que está diante desse momento, na tua presença agora, para que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, para que nós possamos a cada dia caminhar no caminho ao qual o Senhor escolheu para mim e para cada um dos nossos irmãos que estão diante da tua presença nessa noite. Que o Senhor venha, Senhor, auxílio à nossa fraqueza. Como vai dizer o apóstolo Paulo, nós não sabemos orar como nos convém, mas o Espírito Santo ora em nós com gemidos inefáveis, porque muitas vezes nós não compreendemos os teus planos, mas nós precisamos, Senhor, a partir dessa noite, reservar um tempo oportuno para a nossa oração pessoal. Muitas vezes, Senhor, nós escondemos através do desânimo, do cansaço, mas, Senhor, muitas vezes nós não entendemos que muitas vezes, quando nós não temos vontade de orar, é onde a graça se manifesta sobre nós, para que o seu poder, Senhor, possa ser sobre nós pleno, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de toda tentação, mas que nós possamos ter força para passar por ela, Senhor. Muitas vezes a tentação, ela não é mal para a nossa vida espiritual, é para que nós possamos compreender que a tentação, ela vem
mas nós temos que suportar. Santiago vai dizer, resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Isso quer dizer para mim e para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que nós temos que lutar até o sangue. Nós temos que lutar até as últimas consequências para que nós possamos permanecer no caminho do Senhor. O caminho não é fácil, mas o caminho nos traz aquilo que é necessário para a nossa vida espiritual. O caminho é que nos leva à presença do Senhor. O caminho é que nos leva para o céu, porque nós somos cidadãos do céu. Senhor, vem, Senhor, auxílio a cada um de nós nessa noite. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa ir curando os corações feridos, machucados. Que o Senhor possa quebrantar esses corações, muitas vezes com dúvida, com falta de fé. Toca, Jesus, sobre a mente agora de cada um de nós, para que essa mente seja purificada de todo pensamento negativo, de toda negatividade, de todo pecado, de toda angústia, de toda tribulação, Senhor. Que o poder do Teu Espírito, Senhor, possa ser como um fogo abrasador, possa queimar, Senhor, todas as impurezas dos nossos corações, tudo aquilo que muitas vezes tem nos escravizado, tudo aquilo que tem nos aprisionado, tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, ó Pai. Nós te pedimos nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina sobre cada um de nós, que Maria Santíssima, aquela que é intercessora por excelência, que ela esteja intercedendo por cada um de nós nessa noite, que ela possa cobrir a cada um de nós com o Teu manto sagrado, para nos proteger de toda a investida do inimigo. Que o inimigo nessa noite seja acorrentado, que o inimigo seja pisoteado pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, que o poder do sangue venha nos lavando, nos purificando, nos dê cobertura e proteção nessa noite. Xalabariala suriri candabariala variala suriri candabariala. Xandalabariala suriri candabariala variala variala suriri candabariala. Xandalabariala suriri candabariala variala variala suriri candabariala. Ó Senhor, eu te peço nessa noite, reaviva, Senhor, os dons de cada um. Reaviva, Senhor, o fogo do coração agora. A quebranta de toda dúvida e incredulidade. Em nome de Jesus agora, Senhor. Liberta, Senhor, todos aqueles que são escravos do pecado. Liberta, Senhor, todos aqueles que vivem escravizados, Senhor, por tantos pensamentos negativos. Que o Senhor, nessa noite, possa, Senhor, lavar e purificar, Senhor, a mente, o coração, a alma, para que nós possamos fechar esse ciclo, Senhor, de aprofundamento, Senhor. Pleno nessa noite, que tudo aquilo que nós meditamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós refletimos, Senhor, possa servir para nós, Senhor, como estímulo, Senhor, para que a nossa vida espiritual, a cada dia, possa ser mais plena, que a cada dia nós possamos cultivar, Senhor, essa intimidade contigo, a nossa vida espiritual. As orações, Senhor, possa ser para nós o alimento, o combustível, para que nós possamos permanecer, Senhor, nesse caminho, nessa vocação e na missão a qual o Senhor nos confiou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales, rogai por nós. Amém? Amém. Amém. Amém, Anderson. Deus Amém. Benção. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. E a partir de hoje, então, com essa semente que o Anderson colocou nos nossos corações, para que nós possamos, então, louvar e agradecer esse Deus, para que Ele venha mostrar em nós que nós temos que ter disciplina, silêncio e a escuta. Que Ele hoje possa confortar os nossos corações, que Ele hoje possa encerrar este dia de hoje, essa noite, com muitas bênçãos e muitas graças. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que você possa levantar as suas mãos, agradecer a esse Deus maravilhoso que hoje veio falar através da boca do Anderson. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós queremos ser frutuosos, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus,
retornar à nossa vida com muitos frutos para tua ti, graça, Senhor Jesus. Jesus. A tua graça, Senhor Jesus, as orações, Senhor Jesus, os momentos que nós estivemos contigo, Senhor Jesus, sejam momentos santos, momentos sagrados, Senhor Jesus. Seja ele de dia, de noite, de madrugada, Senhor, mas seja com qualidade, Senhor, de uma oração, não de uma oração de criança, Senhor, mas de uma oração de servo, de uma oração profunda, Senhor, de coração aberto, para que a pessoa possa vir, Senhor, nos nossos momentos de aflição, angústia, fraqueza, Senhor, fortalecer o nosso coração, nossa vida, Pai querido, Pai amado. A Ti, Senhor, louvor, glória, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai querido. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma semente, Senhor. Louvado seja, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade, Senhor, de encerrar esses seminários, esse aprofundamento de oração, Senhor, com tanta bênção e tanta graça, Senhor Jesus. Foi muito bom, Senhor, sentir todos os dias, Senhor, todas as sextas-feiras que nós estivemos reunidos para ouvir o Senhor falar. Foi muito bom, Senhor. Muito obrigado. Crescemos muito, Senhor, e na Tua presença, Pai querido, nós queremos ficar mais fortes, dia após dia, Senhor, sem ficar acovardados, com medo, Senhor, mais fortes a cada dia, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por cada servo, Senhor, hoje estar aqui, Senhor. Todos nós aqui somos servos, seus servos, Senhor. Em Ti, Senhor Jesus, nós depositamos também a nossa confiança. Amém. Amém. Se alguém quiser testemunhar alguma coisa, ter uma palavra para a gente encerrar e agradecer também mais um pouco o Anderson, pode estar aberto para vocês aí. Eu quero falar sobre assim, o que o Senhor mostrou para mim, né, no momento da pregação, que o Senhor pegava a brasa incandescente do altar e colocava na boca de cada um de nós. Falava, né? Esse aí é o que eu dou para vocês, é o fogo do Espírito Santo, para que vocês possam falar, né, em meu nome, profetizar. Amém? Amém. 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 Louvar. E Almir, quer falar aí, agradecer então mais você fazer o encerramento para nós aí com o Anderson? Amém. Então, a palavra que ele colocou, né, de 2 Crônicas, né? Se meu povo procurar a minha face para orar. Então, assim, o Senhor vem colocando que muitas pessoas, né, têm nos procurado pedindo oração, porque estão aí com medo, estão aí enfraquecidos na fé, até mesmo servos, né? Eu tenho conversado com servos de grupos aí que estão dizendo que estão pensando em desistir, em deixar o grupo, né? Porque o grupo tá parado, não está fazendo nada. Então o Senhor vem dizer aí, vem trazer essa palavra para a gente, né? Temos que procurar a face do Senhor. Como o Anderson mesmo falou, orar o tempo todo. Tá andando na rua, tá no ônibus, tá trabalhando, tá lavando louça, tem que estar em oração, né? E ter esse tempo determinado também, né? Muitas vezes falta para a gente essa perseverança no horário, de marcar aquele tempo com o Senhor, né? E aí vem a preguiça, vem a dificuldade, vem o sono, o inimigo aproveita essas brechas. Então, foi muito propício esse aprofundamento de dons que Deus colocou para a gente, né? Tá fazendo. Esses que acompanharam todos os encontros, Deus está derramando todos os dons para todos, é para todos. Aqueles que abrem o coração e que começam a exercitar esses dons, grandes coisas começam a acontecer, né? Primeiro, na nossa vida, na nossa casa, para que depois a gente possa colocar em prática tudo isso na vida dos irmãos. Então, vamos nos fortalecer cada vez mais
estarmos cada vez mais unidos em Cristo, cada vez mais unidos uns com os outros em oração, né? Um pedindo oração para o outro, um orando pelo outro, para fortalecer mesmo, porque quando o grupo voltar presencialmente, vocês não têm noção a enxurrada de pessoas que virão pedir oração para a gente. Se já está assim, nessa pandemia, via online, imagina quando voltar presencialmente. Então, vamos nos fortalecer na oração, vamos clamar o Espírito Santo, nada de preguiça, né? Como diz o nosso irmãozinho lá, o Ailton Lima, que é irmão do Lima, show tristeza, show dificuldade, né? Sabe? Vamos expulsar essa preguiça, né? Show preguiça, né? Sabe? Vamos dobrar nosso joelho, gente. Vamos orar mesmo no poder. Deus mostra assim que tem muitos servos aqui que têm muitos talentos, mas fica com medo. Fica com vergonha de falar, né? Dá um trava-língua, nada disso. O Senhor nos deu espírito de ousadia. Espírito de ousadia, vamos colocar em prática, vamos dobrar o joelho, vamos rezar, vamos parar de abrir a boca aí com essa sonolência, todo mundo abrindo a boca, sabe? Isso não é de Deus. Vamos orar, gente, vamos clamar o Espírito Santo, vamos fazer intercessões no fogo, orando no fogo, vamos parar de fazer intercessão melancólica, parar de fazer intercessão de murmuração. O encardido está usando isso, então vamos orar no poder. O Senhor está nos dando poder na oração, é na oração que nós vencemos. Vamos pegar mesmo na palavra de Deus todos os dias, ligar um para o outro, mandar mensagem um para o outro e vamos nos fortalecer em oração. Tem esse pessoalzinho que está acompanhando a gente aí nas orações que também estão se fortalecendo. Eles mandam os testemunhos das graças que estão acontecendo, gente. Vamos levantar um grande exército de oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Resistir até o sangue na luta contra o pecado. Hebreus 12, versículo 4. Hebreus 12, versículo 4. Ainda não resistir até o sangue na luta contra o pecado. Vamos nos revestir da armadura do cristão, dobrar o joelho e fogo na madeira. Cuidado, pelo amor de Deus. Ó o cobertor no chão, não deixa no chão, não. Pega o cobertor aí, Docidinha. Pega o cobertor. Pega o cobertor, Docidinha. Vamos encerrar então, né? Obrigado a todo mundo aí, bom final de semana. Nós estamos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe você pela disponibilidade, pelas palavras proféticas. Deus abençoe muito o seu ministério. Tamo junto, irmão. Muito obrigado. Amém. Tamo junto. Um abraço. Deus te abençoe, Anderson. Tamo junto, sim. Amém. Obrigado. Deus abençoe vocês também, a todos aí. Tamo junto. E a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos ligar a câmera aí, arrumar o cabelo para tirar foto. Ô, Glória. Olha lá, João. Arruma o cabelo aí, João. Liga a câmera aí, Cris. Cadê o todo? Quero louvar. Tá aqui. Deus abençoe vocês. Saudades de vocês. Ô, benção. Nós também. Sim. Amém. Dona Silvia. Deus abençoe, Dona Silvia. Deus. Bom final de semana. Tchau. Boa semana. Tchau, Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe. Tchau. Dona Maria, um abraço, Dona Maria. Um abraço, Deus abençoe. fique com Deus. Amém. Boa noite. Ô, Mirta, Deus abençoe, menina. João, Tânia. Tchau, gente. Deus abençoe. Ele sumiu. Amém. Deus abençoe bastante, viu, gente? Deus O abençoe, Anderson é uma bênção, Anderson. Boa noite. Vem embora logo. Tudo bom? Não. Final de semana. Ô, Clélia, Deus abençoe, viu? Abençoe, Clélia. Obrigado por tudo. Deus, bom final de semana. Maria, Deus abençoe. Quero louvar. Sempre mais quero louvar-te. Sempre mais buscar o teu querer. Tua conhecer, quero louvar-te.
Vamos louvar o Senhor. Sempre mais e mais quero louvar-te. Ô, glória. Começando o coral, hein? Sabe do céu. Louvam o Senhor. Deus abençoe. As aves do céu não para ti. Elas do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Deus abençoe, João, Taninha. Não deu para ir na sua... Olha a filhinha aqui, velho. Vem ver a filhinha, olha. Olha que tamanho que já tá. Espera aí, João. Manda beijo. Cadê o beijo? Sempre mais quero adorar-te. Sempre mais, manda beijo. Faz carinho de paz. Tua graça quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti. Manda beijo. As estrelas do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Saudade de vocês, viu? Saudade. Obrigada. Muita saudade. Viu, irmãzinha? Deus Obrigada. abençoe. Deus abençoe. Fique com Deus Deus, abençoe. Cidinha. Dona Clélia. Vocês, hein? Quarta-feira tem intercessão. Eu mando o link para a senhora. Tá bom. Valeu. Cidinha. Amém. Tchau, boa noite. Boa noite, Viu? Maria. Deus abençoe. Vocês. Eita, meu Deus do céu. Tchau, tchau, gente. Daqui a pouco estou colocando o áudio, a pregação no YouTube, hein? Vou mandar para vocês assistir de novo. Tá bom? Fique com Deus. Tá bom. Domingo eu passo na casa de todo mundo aí para a gente acertar as contas. Tchau, tchau. Maria, Deus abençoe, Maria. Vou, pode deixar, dona Clélia. Deus abençoe. Amém. A senhora, deixa eu ir embora.